Entrave no São Paulo por contratação. Deu ruim, Gabriel? Vamos falar sobre isso. Vamos falar muito sobre o empate do São Paulo ontem contra a equipe do Sport. Alan Franco aí preocupa, machucado. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E o negócio é o seguinte, meu parceiro. Sport 2, São Paulo também 2. Ontem na Ilha do Retiro, né? Conseguimos aí um empatezinho ali no final, inclusive no último lance, quase que a gente vira o jogo, né, cara? Com Tapia, né? Quase que a gente faz o 3-2 ali, ia ser uma loucura. Cara, vamos lá. Que seria um jogo difícil? Isso aí, né? Acho que ninguém tinha dúvida. O Sport é o último colocado. Cara, os caras ganharam o último jogo, né? Contra o Grêmio. Foi a primeira vitória deles no Brasileiro. Foi o último jogo contra o Grêmio. Por mais que, tipo assim, é quase impossível o Sport conseguir sair da zona, né? Tipo assim, os caras têm que fazer um campeonato inacreditável daqui até pro final para sair da zona. Não é o que deve acontecer. Os caras estão quase rebaixados aí. E por mais que eles estejam quase rebaixados, cara, tipo assim, tem uma palavra no futebol, né? Que é uma palavra muito importante e ela é o motivo de muitas coisas acontecerem da gente não entender, tá? E uma da palavra se chama mobilização. Vocês viram o que a torcida, o que o Sport fez no jogo de ontem? O clima que os caras colocaram no jogo. Na hora que começar o jogo, o que é isso aqui? É final de campeonato? O que é isso aqui? Show de luz, a torcida fazendo uma festa espetacular, né? Parabéns para a torcida do Sport, fez uma festa linda. Até falei na hora, a torcida do Sport, tá de parabéns, viu, cara? Lotando isso, os caras, último colocado, ganhou um jogo no campeonato, né? A torcida vai pro estádio, apoia, baita festa a torcida do Sport, entendeu? E, cara, todo mundo ali se mobilizando para buscar a vitória. Né, para buscar a vitória contra o São Paulo. Essa palavra mobilização, cara, é uma palavra muito importante. E quando qualquer time da Série A, tá, do Campeonato Brasileiro se mobiliza, tá, para um jogo, né, cara, ele tem aquela atenção redobrada, sabendo da importância do jogo, cara, é um jogo difícil contra qualquer time. Pode ser um time que tá no G4, pode ser um time que tá no Z4, entendeu? O Campeonato Brasileiro é um time, com um time lá de cima pode perder pro time que tá lá embaixo. Entendeu? Não existe, nem pelo jogar que já ganhou esse jogo aí. Não tem isso no Campeonato Brasileiro, cara. O Campeonato Brasileiro é muito competitivo e muito equilibrado. E é óbvio, né, que eu até comentei no pré-jogo, rapaziada, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado. Entendeu? Vai ser um jogo complicado, ele jogar lá é difícil. São Paulo vinha de, se não me engano, de 3 vitórias seguidas, né? Os últimos 3 jogos lá, se não me engano, o São Paulo ganhou. Mas sempre é difícil jogar lá, né, cara? Sempre é difícil jogar lá, né? A torcida ali é perto do campo pesado, né, cara? Então nunca é fácil jogar contra o Sport na Ilha do Retiro. Aí o que acontece? Aí já seria um jogo difícil naturalmente, os caras completamente mobilizados pro jogo. A gente entrou com o time completamente desconfigurado do que a gente está acostumado a ver, né? E aquele time nunca jogou junto na vida, entendeu? Você se treinou, né? Aquele time que entrou em campo ontem, deve ter feito 2 treinos só e nunca jogou aquele time que entrou em campo, né? Não tinha entrosamento nenhum naquele time. Aí tu junta tudo isso, aí nosso goleiro me entrega a paçoca com 4 minutos de jogo. Aí, tipo assim, aí realmente fica muito complicado, né, cara? Né? Muito complicado mesmo. Nosso goleiro vai lá com 4 minutos, entrega a paçoca. Um negócio lamentável, né, cara? Tipo assim, inacreditável. O Yang tá anos no São Paulo, esperando aí a oportunidade dele chegar. Aí quando chega, meu irmão, o primeiro lance dele me entrega a bola no pé do Lucas Lima e o Lucas Lima faz o gol. Negócio inacreditável, né? Aí faz 1-0. Aí, primeiro tempo do São Paulo, cara, que aquele time reserva que entrou em campo, não fez quase nada, né? Quase nada, teve uma bola do Paulo Maia na trave no escanteio, né? E acho que foi só. Teve mais porcaria nenhuma no primeiro tempo do São Paulo. O time do São Paulo parecia um pouco nervoso também. O único no São Paulo no primeiro tempo ali que mostrou alguma coisa, né? Foi o Rodriguinho, né? Que foi pra cima, veio buscar a jogada. O único ali que a gente dá pra falar que tentou, que teve personalidade, que foi pra cima, que não se escondeu foi o Rodriguinho. Aí o Rodriguinho sai do intervalo. A única explicação pro Rodriguinho ter saído do intervalo é ele começar como titular na terça. É a única explicação, né? A única explicação é o Crespo ter guardado ele, tirar ele aqui no intervalo, porque ele vai começar terça-feira. A única explicação é essa, né? Porque ele era o único ali do primeiro tempo que fez alguma coisa. O que me incomodou no primeiro tempo do São Paulo
foi os jogadores mesmo, tá? Não tenho que falar do Crespo nem nada. A questão é o seguinte, os jogadores aqui, vários que jogam muito pouco, né? E quando entram em campo, não fazem nada, né? Como foi o caso do Dineno, né? Como foi o caso aí do Gonzalo Tapia, como foi o caso aí do... Não que ele jogue pouco, né? O Ferreirinha, por exemplo, é reserva, mas né, ele joga 4 do jogo, né? Um titular, outro é reserva, né? Ele varia muito entre titular e reserva, mas é outro também que tinha que chamar a responsabilidade ontem, também não chamou, né? Então, esses 3 jogadores especialmente, né? Que foram os 3 do ataque, fiquei muito decepcionado com o que eu vi deles ontem, com o que eu não vi deles, entendeu? Cara, o Tapia assim, errou tudo, o Ferreirinha, então uma preguicinha o Ferreirinha, né, cara? Uma preguicinha que eu vou te contar. E o Dineno, cara, o Dineno é complicado porque ele teve uma chance, o primeiro lance do gol do jogo foi uma bola que ele chutou cruzado pra fora, né? Antes mesmo do Yang entregar, a gente teve a chance de abrir o placar com o Dineno. Ele teve uma chance e perdeu, né? Não tem que falar, tem que fazer a crítica. Mas é foda também porque o cara tá completamente sem ritmo de jogo, porque o cara não joga, velho. Tipo assim, eu acho que o último jogo que ele tinha entrado foi contra o Bragantino no segundo jogo do Crespo, se eu não me engano, né? Pô, de lá pra cá teve uma penca de jogo já, né? E... Pô, ele tá completamente sem ritmo de jogo. Você vê claramente que ele tá sem ritmo de jogo porque ele não vem jogando, né? Então acho que tem esse ponto ainda aí a falar, né? Acho que tem a crítica pra fazer do Dineno, né? Que foi mal pra caramba, né? Perdeu um gol, teve uma chance, mas tem que lembrar também que ele tá sem ritmo, né, cara? Essa é uma questão aí também. Mas se você for pegar o time que entrou em campo ontem, todo mundo vem jogando o mínimo possível ali, menos ele. Entendeu? Menos ele. Então, fiquei decepcionado com o São Paulo no primeiro tempo. Ferreirinha, Dineno, Tapia, né? Acho que eram jogadores ali que tinham que mostrar mais na primeira etapa e não mostraram. Não mostraram. Fiquei decepcionado aí, né, com esses jogadores aí ontem. Aí a gente tem aí no intervalo, sai o Rodriguinho e entra o Lucas, né? O Lucas já entra no intervalo aí. Aí a gente vai lá com 4 minutos também, né? 4, 5 minutinhos, também vai lá, toma o gol, cara. A gente tomou 4 minutos, né? Que a gente deu o gol pro Sport com o Yang. E com 4 do segundo tempo, a gente vai lá e toma o segundo gol, 2 a 0 a gente fala, e acabou o jogo, né, cara? 2 a 0 irmão. Porra, pra tu buscar um 2 a 0 com um time alternativo fora de casa, nossa senhora, bem improvável. Acabou o que aconteceu, a gente... Até o gol do Lucas, o jogo tava bem, né? Tipo assim, o São Paulo tava bem que entrega ali, não tava jogando bem nada. Aí a gente consegue um gol na bola parada do Lucas, né? Numa assistência do Ricardo, que cobra o escanteio, o Lucas sobe sozinho, mete o gol, faz 2 a 1. Depois que o São Paulo faz 2 a 1, aí o São Paulo joga bem, né? Porque o São Paulo, depois que ele faz 2 a 1, ele teve umas 3, 4 chances seguidas para poder empatar o jogo e não empatou, né? Teve ali uma jogada do Ricardo no lado esquerdo, né? Que ele saiu costurando a defesa e finalizou, o goleiro defendeu. Teve uma bola que o Ricardo deu para o André Silva, né? Que ele gira e finaliza, o goleiro defende. Teve outro que o André recebeu também na pequena área, que ele chutou por cima do gol. Teve um do Mike, cara, porra, que o Ricardo também fez uma boa jogada do lado esquerdo, deu o passe pro Mike na ultrapassagem, o Mike chutou cruzado para fora. Então a gente teve algumas chances, né, cara? Ali empilhamos algumas chances, como eu citei para vocês, de empatar o jogo e não conseguir empatar, né? Aí no finalzinho a gente consegue fazer o 2 a 2 naquele, né, naquele bate-rebate doido ali do Mike. Se não me engano, o gol foi até dado contra, se eu não me engano, né? Então eu não vou tinha olhado aqui, depois vou confirmar. Aí teve o chute do Mike, né, cara? Naquele bate-rebate, sobe pro Mike, ele finaliza ali da entrada da área e conseguimos fazer o 2 a 2, né, cara? E como eu falei, né, depois do 2 a 2 a gente quase fez o terceiro com o Tapia, né? Teve um cruzamento ali pra área, a defesa do Vitória ali se embaralhou toda, né, cara? Sobra pro Tapia, ele nem sei se o Tapia olhou pro gol, né? Ele finaliza no meio do gol, cara, baixo, né? E o jogador do Sport só teve o trabalho aí de tirar, né? Ele devia ter estado um pouco mais alto, né, cara? Para dar mais dificuldade ali pro zagueiro tirar, mas acabou que ele chutou em cima do zagueiro, o zagueiro tirou sem dificuldade, quase por muito pouco tapa, não foi o terceiro gol da vitória do São Paulo. Isso é espetacular, né, cara? Virar um 3 a 2 aí, no caso, perder 2 a 0, de 2 a 0 e virar para um 3 a 2, né? Por pouco isso não aconteceu aí ontem, né, cara? Então, tipo assim, rapaziada, 2 a 2, vamos lá. No final de tudo, eu achei que foi um ótimo empate. Que isso, Gabriel? Ótimo empate contra o Lanterna, cara. Dada a circunstância do que foi o jogo, tá? Óbvio que o melhor resultado é sempre a vitória. E dava para ter ganhado, né? Se a gente não tivesse entregado, por exemplo, um gol com 4 minutos de jogo, né? A gente poderia, né, em vez do Sport abrir 2 a 0, a gente poderia ter feito 1 a 0 e ter mudado a história do jogo, né? A gente faz 1 a 0, o Sport vem para cima, dá espaço para o São Paulo, dá contra-ataque. Então, é óbvio que se a gente não dá aquele gol com 4 minutos, o jogo poderia ser completamente diferente, né?
Então, dada as circunstâncias que foi um time completamente, quase todo reserva, time que nunca jogou em campo, teu goleiro entrega gol com 4 minutos, tu sai perdendo por 2-0, né? Então, se a gente for olhar o contexto aí, o 2-2 fica de bom tamanho, tá? E acho que o São Paulo nem mereceu perder, porque depois que a gente faz 2-1, como eu falei, você vai empilhou a chance, né? O André Silva teve 2 chances, o Henrique teve uma, né? O Mike teve outra, fora os 2 gols que fez, né? Então, acho que o São Paulo ali, pelo menos empatar, merecia empatar. O segundo tempo do São Paulo foi bom, depois do gol do Lucas foi muito bom, tá? Porque a gente empilhou chances aí, como eu falei, né? Vamos lá, rapaziada. O complicado disso, né, não do jogo de ontem, mas do jogo de ontem e também da estreia do Brasileiro, lá no primeiro jogo, é isso aqui, ó. A gente perdeu 5 pontos pro Sport, um time que vai ser rebaixado. E aí que tá o problema, né? Aí que tá o problema, né, cara? Na verdade, a gente não perdeu 5 pontos, a gente perdeu 4, né? Porque a gente ganhou 1 ponto ontem, se tivesse ganhado, ia ganhar mais 2, né? E a gente empatou também contra o Sport no primeiro turno, né? Foi 1-1. Se tivesse vencido, a gente ganharia mais 2. Então a gente perdeu 2 pontos ontem e 2 pontos na estreia. Então são 4 pontos que a gente perdeu aí pro time que vai ser rebaixado. Então essa aí que é a questão, né? Essa aí que é a questão. O de ontem é até aceitável pela circunstância, mas do primeiro turno é uma vergonha. Não dá. Não tem condição nenhuma, né? Vamos lá, rapaz. O Ian, cara, tipo assim, cara, como é que pode, né, mano? Tem algumas coisas que acontecem no futebol, é muito cruel, mano. O futebol é muito cruel, o futebol tem muita coisa que acontece, que só acontece que só existe no futebol. Cara, como é que pode o goleiro vai fazer a estreia dele, o cara fica anos esperando a chance dele, aí quando ele tem a chance, ele vai lá e entrega a paçoca no primeiro lance dele, cara. Tipo assim, é umas coisas que acontecem, cara. O futebol, ele é muito cruel, velho. Muito cruel mesmo. E acontece isso, né? Erro aí do Yang, né, cara? Você vê claramente ali que é um erro, é que ele tava muito nervoso ali no lance, entendeu? E, cara, entregou a paçoca que pode comprometer a passagem dele pelo São Paulo. Espero que não vou falar que, nossa, não tem que jogar nunca mais, não é assim, tá? Tem que ter outras oportunidades. Aí não dá pra querer acabar com a carreira do moleque por causa de um lance, né, de um jogo que foi o primeiro lance da carreira dele, entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, ele errou, tem que criticar, tem que assumir a responsabilidade e tem que melhorar. Mas também a gente não pode falar que o moleque não pode mais jogar pelo São Paulo. Não é assim também, né? Então o Yang foi muito mal aí. O Mike alterou bons e maus momentos, né, cara? E fez o gol então, né? A gente fica aí com que ele foi bem. O saldo mais positivo que negativo. O Mike, ele é aquele tipo de jogador da base que sobe e acerta o lance, erra outro. Acerta o lance, erra outro. Acerta o lance, erra outro. Aí parece que um lance tá mais nervoso, né? Depois consegue fazer uma boa jogada, né, cara? Então ele é aquele tipo de jogador que sobe da base pro time de cima, irmão, e tá ali ainda na fase de maturação, de ganhar experiência. Então, super normal. E o Mike tem que ganhar também mais oportunidades aí. Alan Franco jogou bem, gostei. Sabino também fez um jogo ok, não tenho o que falar, né? Apesar que o segundo gol foi em cima dele ali, né? Do Sabino. E o Patrick Lanz, ok, né? Achei que poderia ter jogado melhor aí. Pablo Maia, ok, né? O Luan também foi ok, né? Situações irregulares aí. Rodriguinho jogou bem o primeiro tempo, acabou saindo no intervalo. Na frente, Ferreirinha muito mal. Dineno muito mal. E Tapia, Jesus, cara, meu Deus. E ele não foi substituído, né? Jogou os 90 minutos, jogou mal pra caramba aí. Minha garganta tá ruim pra caramba. Lucas, pô, acabou, né? Fez o gol ali, não participou de tantas jogadas ali, mas você já vê que, evidentemente, que ao decorrer dos jogos, você vai passando, que vai ganhando mais minutos, e cada vez ele vai melhorando, que é a coisa óbvia, né? Ele jogou ontem todo no intervalo, né? Jogou pouco mais de 45 minutos aí, então a dúvida agora vai começar titular na terça ou não? Essa é a questão. Então, bom ver que o Lucas aí tá melhorando, né, cara? Tá melhorando aí, que é natural. E já meteu um gol assim, já nesse início dele, desde que ele voltou, já vou para dar confiança para ele também, né? André Silva, cara, pô, teve 2 bolas que ele perdeu, né? Um estou por cima do gol, o outro goleiro defendeu, então não foi bem. Aí não. Ferrarese entrou bem, cara. Ferrarese, acho que ele ganhou todos os duelos ali no lado direito desde que ele entrou bem demais o Ferrarese. E Henrique Carmo, pelo amor de Deus. Meu irmão, o moleque que entrou no intervalo, foi no intervalo não, já foi no segundo tempo, não foi no intervalo não. Ele entrou no jogo, cara, sei lá, ele acertou acho que 99% dos lances que ele tentou. Se ele errou um ou outro lance foi muito. Entendeu? O resto, irmão, cara, inacreditável a atuação do Henrique Carmo. Impressionante o jeito que ele entrou e as várias oportunidades de gol que ele criou. Por exemplo, eu falei pra você da chance que o São Paulo perdeu.
As duas bolas do André Silva, uma que ele recebeu, uma que ele chutou por cima do gol, a outra que o goleiro defendeu, as duas foi 2 passes do Ricardo, que ele fez 2 jogadas no lado esquerdo, deu passe pro André, o André finalizou as 2. O lance do Mike, o Mike chutou cruzado para fora, né, foi um chance claro ali também, foi uma jogada também do Ricardo, né, que ele faz a jogada no lado esquerdo, dribla o jogador, espera a ultrapassagem do Mike, e o Mike chuta cruzado para fora, também foi uma jogada do Ricardo, né, fora teve um lance também que lá que ele saiu costurando 2 e finalizou, o goleiro defendeu, então tipo assim, partida muito, muito boa aí do Ricardo, e o Badilha também entrou, e entrou bem aí no jogo. O que, cara, tem algumas coisas, né, esse aqui é o tipo de coisa que mais me irrita. O Gonzalo Tapia não jogou nada, né? Começou como titular, jogou o jogo inteiro. E tem um jogador como o Henrique Carmo no banco de reservas, e o Henrique Carmo ele tem que ser reserva do Gonzalo Tapia. Não são jogadores exatamente iguais, são jogadores que têm características diferentes, mas não dá pra tu ver o Tapia começar o jogo e tá o Henrique Carmo no banco. Não dá pra tu ter o Tapia jogando e o Lucas Ferreira não jogar. O Lucas Ferreira foi embora do São Paulo, foi pro Shakhtar, e vários jogos ele tava no banco, e o Crespo preferiu usar o Tapia. E agora com o Ricardo é a mesma coisa, né? Aí o Lucas Ferreira não joga, o Ricardo não joga, né? 2 jovens aí da base, que tem muito talento, eles não jogam porque o Tapia tem que jogar. E os dois são muito melhores que o Tapia. É um tipo de coisa, cara, que assim não dá pra aceitar, né, mano? Contratar o Tapia pra tirar espaço dos garotos da base, cara. Olha, cara, tipo assim, é um negócio que não dá pra acreditar, cara. Eu nem tô sendo oportunista porque eu já falei disso aqui já várias vezes, né? Principalmente com o Lucas Ferreira, que não tava jogando. Aí o que acontece? Se for escolha do Crespo, 100% de escolha do Crespo, tem que criticar o Crespo. E tô criticando aqui. Eu não sei, né, se tem alguma coisa aí de cima, né? Porque, por exemplo, o Lucas Ferreira não estava jogando, mas ele estava sendo negociado. Se ele não estava jogando porque estava sendo negociado, isso foi uma coincidência. Ou será que o Crespo não queria usar ele, né? Ou será que ele não estava jogando porque ele estava sendo negociado? Então essa é uma questão. Não jogava o Lucas Ferreira por causa de uma decisão de cima ou era só opção do Crespo? Isso vale para o Ricardo. Sempre bom lembrar que o Ricardo está sendo negociado com o PSV. Comentamos isso aqui ontem, inclusive. Proposta do PSV que o São Paulo recusou. São Paulo estava conversando para emprestar o Henrique Carlos. Aí, enquanto o Lucas Ferreira vai embora de graça, enquanto empresta o Henrique Carlos, a gente tem que ver o Gonzalo Tapia em campo. Rapaziada, não tem 1 bilhão de dívida à toa, tá? É incompetência de quem comanda o clube, tá? É revoltante você ver o Tapia jogar os 90 minutos, não acertar uma jogada e se o Henrique Carlos entrar, ter poucos minutos e fazer o que ele fez ontem, entendeu? E o Henrique Carlos preterido aí pelo Tapia, como o Lucas Ferreira também era preterido em relação ao Tapia. É uma vergonha, tá? É uma vergonha. Então tem que criticar todo mundo, Crespo, diretoria também, né, que se tiver, não tiver botando jogador para jogar porque tá vendendo, também tem que largar o Serol na diretoria, tem que criticar também. Então, tipo assim, é um negócio que não dá para entender e, tipo assim, é bizarro, mano. É bizarro. No primeiro lance que o Ricardo entrou no jogo, primeiro lance que ele fez, ele pegou a bola, foi pra cima de 2 jogadores do São Paulo e deu um passo pro André Silva finalizar, o goleiro defendeu. Só ele já fez mais que o Tapia o jogo inteiro, né? Fez mais que o Tapia o jogo inteiro. Aí o São Paulo é assim, ele doa o William Gomes, ele doa o Moreira, ele doa o Lucas Ferreira, ele doa o Matheus Alves, vai doar o Henrique Carmo, enquanto isso contrata Gonzalo Tapia, né? Tem que bater palma para a diretoria do São Paulo. Parabéns ao Casares e Belmonte, vocês são espetaculares, né, cara? Vocês são espetaculares. Vocês são inacreditavelmente horríveis, né? E quando muita gente fala que vocês aí, né, a pior gestão da história, eu sempre falei, não, pô, não tem como ser pior que o Leco, mas olha, eu vou contar, viu, cara? Tem algumas decisões aí como essas aqui, que eu citei pra vocês, do Ricardo, do Lucas Ferreira, que é uma vergonha, viu, cara? Olha, vou te falar, viu? Se não o pior presidente da história, vai concorrer aí firme, né, por esse posto aí com o Leco. Ah, mas vai concorrer, né? Vai concorrer aí. Coletiva. Crespo valorizou a melhora no decorrer da partida para buscar um empate fora de casa. Abre aspas aí pro Crespo. Não é fácil jogar com tantos jogadores que vinham jogando pouco, mas acho que eles respeitaram a identidade e talvez poderíamos jogar um pouco melhor. Mas acho que a reação foi boa. O time se recusou a perder. Jogou com o coração, com a ideia, com a vontade de pôr a bola no chão. Mesmo com todas as dificuldades, fecha aspas aí, para o Crespo, tá bom? Pergunta importante que fizeram para ele sobre o Yang. Crespo, porém, descartou ter uma conversa com Yang sobre o que aconteceu. O treinador apoiou o goleiro. Abre aspas para o Crespo. Não teve conversa especial. Aqui todo mundo erra. Velho, jovem, estamos aqui para errar e continuar.
A qualidade de todos não depende de uma jogada. Isso aqui é importante, né? A qualidade de todos não depende de jogada, exatamente. Não dá para julgar o cara por um lance, né? O cara, sei lá, o cara pode fazer um gol de bicicleta, né? O cara pode fazer um gol olímpico, o gol mais bonito da história, irmão. Ele não é aquilo ali, né? Só porque ele fez aquele gol que ele é bom daquele jeito. E quando o cara erra, ele não é um lixo horrível igual o lance, né? Que não foi a paçocada do Yang. Então tem que ter calma com isso aí. Isso é um ponto importante que o Crespo fala. Aqui pode errar e fazer as coisas bem. Ninguém é um fenômeno e ninguém é um burro. Todos podemos jogar e errar. É importante caminhar e andar sempre para frente, confiando nas possibilidades e características que cada um tem. Acho que errar não é uma questão de ser velho ou de ser jovem. Todos erramos. Você erra com quantos anos? Quantos anos você tem? Eu tenho 50. Erro todos os dias. Podemos errar. Nada é garantia. Então estamos aqui. É um jogo e podemos errar e fazer bem. Como o Henrique fez. É muito simples. Fecha aspas aí para o Crespo. É isso, cara. Infelizmente não tem o que fazer, né? A gente viu o Henrique Carmen entrar e jogar bem pra caramba e teve o Yang, infelizmente, que entregou a paçoca. É torcer para ele melhorar, aprender com esse erro e nas próximas chances de ganhar, não fazer de novo, né? Não dá pra querer acabar com a carreira do moleque por causa disso, tá? Lucas titular na terça, abre aspas pro Crespo. Ele tem chance como todos. Estou contente por ele, porque ele fez o gol depois de muito tempo. Estou muito contente, porque conseguiu minutos em campo. Todos têm possibilidade de ser titular, fecha aspas, né? Foi o que ele falou. A mesma resposta que ele deu sobre o Lucas foi o que ele falou foi sobre o Rodriguinho no jogo contra o Vitória, né? O Rodriguinho pode ser titular contra o Atlético na terça? Ele falou, todos podem ser, né? Foi a mesma resposta que ele deu agora em relação aí ao Lucas, tá bom? Aí perguntaram para ele, rapaziada, o que mudou, né, do último trabalho, que foi do Zubeldia, pro dele e sobre contratações, né? Ele foi curto e grosso, falou o seguinte, abre aspas. É difícil responder tudo isso. Primeiro porque eu não quero comparar com o trabalho anterior. Cada um tenta fazer o seu melhor. Não é o meu trabalho comprar ou vender jogador. O meu trabalho é tentar treinar os jogadores, fazer bem, ter uma identidade para o São Paulo, se apoiar na identidade para ganhar jogos. Cada um tem que fazer o seu próprio trabalho. E o meu é esse. Não é vender e comprar jogador. Fecha aspas pro Crespo, foi contundente. É tipo assim, com todo respeito ao repórter, perguntar aí, né, o que mudou de um trabalho pro outro, não dá pro técnico comparar o trabalho dele com o último, né? Nenhum técnico faz isso. Entendeu? E sobre contratação, já perguntaram 1 milhão de vezes, ele falou, meu trabalho não é contratar e nem vender, o meu trabalho, irmão, é fazer o time treinar, fazer o time jogar bem, né? Apesar que quem fez essa pergunta foi um repórter, né, pelo sotaque ali, parecia um repórter que cobra o esporte, né? Alguém ali que cobra ali o time de Pernambuco, porque realmente pelo sotaque deu para entender. Então, pelo sotaque, imagino que deve ser alguém que acompanha o São Paulo no dia a dia, né? Deve ser algum setorista do esporte, né, que estava ali na coletiva do Crespo, então ele não está antenado aí no dia a dia aí do São Paulo, né? Mas faz parte, acontece aí, é normal, né? Agora, rapaziada, ó, o Alan Franco foi o titular ontem e saiu no segundo tempo, né? Aí ontem o repórter que estava na Casa TV, né, relatou o seguinte quando o Alan Franco saiu. Alan Franco foi visto sentindo muitas dores no pé direito após ser substituído. O jogador chegou a apresentar expressões de choro durante o tratamento no banco de reservas. Foi o que o repórter da Casa TV, né, que estava lá no jogo, falou, né, após o Alan Franco substituir. Eu falei no pré-jogo, né, cara? Zagueiro, não, tinha que poupar o máximo possível aí. Ainda mais o Alan Franco, que é o melhor de todos os zagueiros, né? Ainda mais que o Rabuleto tá fora, né? E agora, evidentemente, que fica aquela preocupação absurda e gigante, porque o cara pode não jogar na terça, né? Aquele negócio que a gente comentou. Vai poupar jogador pra quê? Tem que jogar todo mundo, que jogar de brasileiro. Tá aí, ó, o Alan Franco jogou, né? E preocupa, né? Óbvio que não tem nada garantido, né? Tem que esperar aí sair mais notícias, né? Se vai precisar fazer exames, se foi só uma dose, não foi nada, a gente tem que aguardar, evidentemente. Mas é óbvio que preocupa todo mundo, isso não dá para negar, tá? Segundo o Globoesporte.com, o Metalist da Ucrânia exige uma compensação financeira para liberar o Mailton. Mas o São Paulo não deseja realizar qualquer tipo de pagamento para uma equipe que tem uma dívida ativa. Que maravilha! Cara, olha que bizarro isso aqui. Os caras estão com transfer ban porque não pagou o São Paulo.
tem uma dívida pendente com o São Paulo e os caras querem, não, vender o jogador pro São Paulo, né? Ou então receber uma compensação pelo empresa. Os caras querem grana. Os caras devem o São Paulo e quer grana. Meu filho, cara, tem algumas coisas realmente que é difícil de entender, né, cara? O jogador é deles, eles fazem o que bem entender, mas devem no São Paulo, né? Em vez de acabar com essa dívida aí que eles têm com o São Paulo e liberar o cara para o São Paulo, os caras não querem, né? Negócio impressionante aí. Aí o Bruno Gilfrida, que cobra o São Paulo no G, ele colocou aqui, ó. Apesar da impressão de que da impressão que a dívida do Metalístico com o São Paulo poderia e deveria facilitar as negociações, o cenário é o oposto. Exatamente, cara. Pô, os caras têm dívida com nós, aí parece que isso facilita uma negociação. Mas não, é ao contrário. Não facilita porra nenhuma, porque os caras querem uma compensação para liberar o jogador do São Paulo. Os caras estão fazendo aí, irmão, um jogo duríssimo para liberar o Mailton pro São Paulo. E assim, eu não sei se eles vão liberar o Mailton pro São Paulo, não. Mas que eu sei que o São Paulo não vai gastar R$1 com o Mailton, eu sei. Eu sei que não vai, né? São Paulo não gastou R$1 com ninguém até agora. O Belmonte, depois do jogo contra o Vitória, falou que o São Paulo não ia gastar nada, né, com o jogador aí. E agora torcer para os caras liberar o jogador aí, porque o São Paulo não vai gastar R$1 com ele. Não vai. Não vai, né, cara? Olha, tem algumas coisas no futebol que é difícil de aceitar, né? Os caras têm uma dívida com o São Paulo, em vez de liberar o jogador, é óbvio que o jogador é deles, eles fazem o que ele bem entender. Mas, pô, o jogador nem tá no Metalístico, o cara tá emprestado, nem tá nos planos do Metalístico, né? Porque se tivesse, ele não tava emprestado, né? Aí os caras, pô, faz jogo duro. Tem algumas coisas que é difícil de entender, né? Bora ver se esse negócio vai pra frente, mas olha, pode ter entrado água no chope. Vamos aguardar. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.